Viu? Então, boa noite a todos. Votos de paz, que Jesus abençoe a todos os frequentadores, a direção da casa. Eu agradeço pelo convite para participar desse momento aqui, sempre muito especial. Mês de outubro, para nós espíritas, é bem especial, pela data de 3 de outubro, que marca o nascimento do codificador. E ele é o tema que nós temos para a noite de hoje. E é interessante quando a gente revê a história do codificador, porque são tantas as lições de vida que nós podemos tirar dessa história, que é sempre bom voltar e rever todas essas informações. Eu tenho certeza que a maioria já conhece os detalhes, a linha, o cronograma da vida do codificador, mas é oportuno, no mês de outubro, a gente parar para rever esse caminho, que é um caminho inspirador para todos nós, não é? Então, aqui a figura que está consagrada na nossa cultura, a fotografia que de praxe identifica Allan Kardec, o missionário da terceira revelação. E nós entendemos assim porque percebemos a sequência que ele mesmo deixa explícita no início do Evangelho segundo o Espiritismo. O mundo ele está sempre sendo alvo da solicitude de Deus. Então, desde que o homem começou a caminhar pelo planeta, Deus tem enviado ensinamentos. E se nós formos fazer uma comparação entre culturas diferentes, nós vamos ver que desde muito tempo atrás, todas as sociedades receberam reveladores. Se você for lá para o Oriente, vai ver reveladores importantes também, Confúcio, Buda. Então, essas revelações estão presentes na história humana. Mas quando a gente fala terceira revelação, nós estamos considerando as raízes culturais da nossa sociedade. As sociedades do mundo ocidental, elas se formaram pela convergência de 3 grandes culturas do passado: a cultura grega, a cultura romana e a cultura hebraica. Pela confluência dessas 3 vertentes se compôs a cultura do mundo ocidental. A gente até hoje tem o direito romano como fundamento, né, de trabalho dentro da área jurídica, a filosofia grega, que é muito importante nos fundamentos acadêmicos, e do povo hebreu herdamos o monoteísmo. O monoteísmo já foi uma conquista de um povo milenar. E exatamente porque o povo hebreu cultivava essa ideia do Deus único, é que Jesus pôde escolhê-lo como a fonte ali em que ele viria para nos trazer as mensagens da boa nova, segundo ele mesmo identificou. Porque evangelho significa boa nova. Então, Jesus nasceu no seio de um povo que já tinha um avanço em relação aos demais povos do planeta no quesito do desenvolvimento espiritual. Porque todas as culturas da época eram politeístas. Só o povo hebreu cultivava o pensamento do Deus único. Então, isso já é um passo importante nessa concepção que pode nos levar ao desenvolvimento dos valores espirituais. Então, nós entendemos que dentro do pensamento do povo hebreu, nós tivemos Moisés como um primeiro revelador. Quer dizer, o povo já cultivava a ideia, mas Moisés, como um médium poderoso, né, de efeitos físicos, ele oportunizou a espiritualidade materializar em pedra ordenamentos que até hoje são válidos, o chamado decálogo. Se a humanidade já praticasse o decálogo, já viveríamos num mundo regenerado, porque
Ali estão 10 ordenações que regem um funcionamento social com base no respeito ao outro. Não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Né? São ordenações simples, compreensíveis, mas a humanidade ainda não pratica, até hoje não. Né? E Jesus veio, na sequência, trazer o conceito do Evangelho. Por quê? Porque a concepção de Deus anterior ao advento dos ensinos de Jesus era uma concepção de uma divindade que privilegiava um povo em detrimento do outro povo, que castigava, que mandava pestes. Era esse o conceito. E Jesus veio trazer o conceito de Deus Pai, é nosso Pai. Então ele fala durante a sua pregação: qual o pai que o filho pede um pão, ele dá uma pedra? O filho pede um peixe, ele dá uma serpente. Se sois imperfeitos, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus, que é o Pai de toda a humanidade. Então esse conceito, gente, é tão importante, porque se eu entendo que todos somos filhos do mesmo Pai, eu desenvolvo a fraternidade no meu coração. Essa é a base do ensino do Evangelho. Mas, apesar de ser algo simples e compreensível, a humanidade ainda não pratica, ainda não realiza. E aí foi preciso que viesse uma terceira revelação. Dentro desse conjunto de sequências históricas, Jesus, como sabia que a sua pregação teria muita dificuldade de se converter numa prática social, sabia que os ensinos poderiam ser desvirtuados, ele, quando estava para retornar ao mundo espiritual, prometeu que enviaria um Consolador. Isso está explícito no Evangelho segundo São João. Então, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Então ele diz outro porque ele foi um Consolador. Ele trouxe uma mensagem de reerguimento, uma mensagem de esperança, e enviaria outro. E esse outro viria num tempo em que fosse possível explicitar o que é o tempo em que ele veio, ele não pôde explicitar. Ele ensinou o que foi possível. E muitos dos ensinos são vestidos em linguagem simbólica, a linguagem das parábolas. O Espírito de Verdade que viria como Consolador, ele viria para lembrar os ensinos de Jesus e avançar nos ensinamentos espirituais. Para que o Espírito de Verdade pudesse concretizar esse projeto, teria que ter um encarnado que centralizasse as ações. Esse encarnado foi Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, esse é o nome de batismo da figura que nós conhecemos mais como Allan Kardec. Então, a gente sempre diz que Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nome de batismo de Allan Kardec, esse ser renasceu a 3 de outubro de 1804. Mas Allan Kardec só surgiu no cenário a 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. Essa história também todos nós conhecemos. O professor Hippolyte Léon era um professor muito destacado nos meios acadêmicos europeus, não só na França, onde ele nasceu, que ele nasceu em Lyon, na França, não só em Paris, onde ele se estabeleceu, onde ele criou escolas, onde ele deu aulas. Ele era uma pessoa já de projeção no cenário da França pelo seu trabalho, pela produção de livros que modificaram o ensino na França. Então era uma pessoa que tinha uma produção acadêmica já considerável. Ele era conhecido em toda a Europa porque ele era tradutor das obras dos grandes pensadores europeus. Ele falava vários idiomas. Então, era uma pessoa
uma formação bastante ampla, uma cultura também invejável. Esse é o Allan Kardec. E a gente vai lembrar aspectos da vida dele. Um aspecto importante que a gente traz aqui para as nossas considerações. Pode pensar assim, já que ele veio como missionário, ele teve uma vida tranquila, mas não é verdade. Os missionários não têm privilégios, não. Ele é um espírito evoluído e pronto para a missão, mas enfrentou um verdadeiro programa de treinamento prévio na fase inicial da sua existência. Ele só veio a codificar o espiritismo aos 50 anos de idade. Então, nós temos toda uma trajetória que ele passou pela infância, adolescência, juventude, e não foi uma caminhada fácil. A gente vai comentar alguns aspectos. Primeiro, na sua formação, foi preciso que ele tivesse experiências que lhe foram dadas pelo professor Pestalozzi. Pestalozzi é mais conhecido na nossa cultura por ser aquele que criou uma metodologia até hoje aplicada para pessoas, crianças com deficiência. Então a gente lembra mais de Pestalozzi por conta dessa vertente. Só que Pestalozzi, ele trabalhava com crianças, né? Não só crianças com dificuldades. Ele tinha uma metodologia primorosa para ensinar a crianças no tempo dele. O Hippolyte, ele nasceu na França, mas ele foi educado na Suíça, no instituto criado por João Henrique Pestalozzi. E esta oportunidade foi muito importante na formação do pensamento dele. Primeiro porque Pestalozzi era um educador que tinha o amor como fundamento do processo educativo. Isso gerou toda uma diferença num tempo em que a educação via a criança mais como um adulto em miniatura, que a ela era imposta uma disciplina muito fora da natureza da criança. Ele teve essa chance de ser educado por alguém que tinha outra sensibilidade, outro pensamento, outros fundamentos. Então, foi possível desenvolver esse humanismo por conta do tratamento que ele recebeu. E essa questão da síntese religiosa foi uma experiência também notável da infância do Hippolyte. Por quê? Porque no Instituto de Pestalozzi havia professores católicos e professores protestantes. E foi uma época de muita dificuldade entre os que eram adeptos de uma ou de outra vertente do cristianismo. Lembrando que católicos e protestantes são cristãos, mas havia um antagonismo. Esse antagonismo se apresentava no âmbito do Instituto, mas Pestalozzi, embora fosse protestante, a gente sempre tem que lembrar que Hippolyte era filho de uma família católica. E o professor Pestalozzi era protestante, mas ele era um cristão de verdade. Ele não fazia diferença entre católicos e protestantes. Então, Kardec pode ter exemplo de convivência com as diferenças, porque o diretor da escola, ele promovia essa aproximação para a superação dessa intolerância. Agora, as coisas eram tão difíceis, as rixas eram tão frequentes, que essa intolerância fechou o Instituto depois. Mas aí, isso foi depois que Hippolyte já havia retornado a Paris, depois dele formado. Então ele percebeu como é danosa a intolerância religiosa. E desde a adolescência, percebendo essas diferenças e as dificuldades, ele, como adolescente, já visualizava um futuro em que as pessoas pudessem, mesmo na diversidade das suas escolhas, pudessem se entender, pudessem conviver
pudesse se confraternizar. Olha como isso foi importante na formação dele, né? Então, aqui também a gente vê que estudos do magnetismo, do sonambulismo, foram estudos presentes na história dele. Ele dedicou 30 anos ao estudo do magnetismo. Quando ele soube das mesas girantes, na época em que os fenômenos chamavam a atenção dos estudiosos, ele já tinha 30 anos de estudo do magnetismo. Isso foi importante para trazer para ele familiaridade com as ideias espirituais, com as ideias dos fenômenos. E a sua primeira interpretação do fenômeno foi pensar que o magnetismo movia as mesas. Então, porque ele já tinha conhecimento disso. A ação dele no magistério foi um treino de sistematização, porque quem é professor sabe, uma coisa é você estudar para você mesmo, outra coisa é você estudar porque você tem que ensinar. Então você tem que sistematizar aquilo que você estudou, tem que converter o conteúdo num plano que tem início, meio e fim. Então isso é um treino, ele teve esse treino. A tradução de livros famosos que ele trabalhou, traduzindo as mais recentes pesquisas que surgiam na Europa, em inglês, em alemão, ele falava várias línguas. Então, isso deu para ele a absorção de pensamentos, uma visão ampla da cultura da época. Depois também ele viveu reveses financeiros, aquilo que eu falei, missionário não tem privilégio não. A aprovação que está no caminho vai se apresentar. Ele teve um período que ele perdeu todo o seu patrimônio e ele precisou trabalhar duro para sobreviver. Então essa história também é importante, porque ele teve que ganhar experiência na gestão das atividades profissionais devido a essa questão de ter sido de uma certa maneira prejudicado numa sociedade. O sócio criou uma dificuldade e todo o patrimônio se foi. Então, esse revés foi muito importante também. Ele criou cursos gratuitos, apesar dessas dificuldades financeiras. Ele e a sua esposa, Amélie, eles davam cursos gratuitos porque tinha uma sensibilidade especial em relação a jovens que não podiam pagar pela própria educação. Então vejam como isso também foi importante. Foi um treino de abnegação por um ideal. Tudo isso aconteceu antes dele tomar contato com as pesquisas que acabaram gerando a obra básica. Vejam que a vida nos conduz àquilo que nós precisamos desenvolver para a tarefa. Às vezes a tarefa está lá no meio do caminho. A gente pensa que é na juventude, está lá na maturidade, né? É o caso de Hippolyte. Como eu falei no começo, Hippolyte nasceu em 1804, mas Allan Kardec só apareceu no cenário em 1857, né? Então, como era o codificador? Como era Allan Kardec? Quando ele surgiu no cenário como Allan Kardec. Então, na publicação de O Livro dos Espíritos, ele tinha que assinar a obra, mas ele já era um escritor conhecido. Então, poderia acontecer da publicação da obra com o nome dele ser confundida com outra obra acadêmica do professor. E ele não queria que isso acontecesse, então ele adotou o pseudônimo. Allan Kardec é o nome dele mesmo numa encarnação anterior, naquele cenário da França. Antes de existir a França, existiam as Gálias. Ele era um sacerdote druida que viveu naquele espaço com o nome de Allan Kardec. Ele soube disso nas pesquisas, com as conversas com os espíritos. E como é que ele era? Qual era a personalidade dele? Então, primeira coisa que a gente anotou, ele era racional, objetivo, sem arroubos. Ele não era uma pessoa crédula, ele não era uma pessoa mística, ele era uma pessoa racional.
entendia a vida por esse prisma da análise da razão. Ele não se deixava levar por fantasias. Isso é importante. Ele tinha capacidade de síntese. Essa capacidade de síntese ela é muito presente na experiência das inteligências que já avançaram. Porque a pessoa, quando ainda não tem esse gabarito, a pessoa é prolixa, ela fala demais, junta muitos termos, no final das coisas você espreme, não tem muita coisa ali. Mas ele não, ele já tinha alcançado essa condição do uso adequado da linguagem. Sabe outro que tem uma capacidade de síntese formidável, que sempre me admira, é Emmanuel. Eu fico apaixonada pelos textos de Emmanuel, como ele consegue escrever coisas tão profundas, com poucas palavras, com palavras simples, é impressionante. O professor Allan Kardec também tinha essa capacidade de síntese, é só a gente ler a obra básica, né? Abertura a ideias novas. Quando a pessoa é muito arraigada naquilo que ela conhece, é como a gente dizer assim, o copo já está cheio, não se coloca mais nada. Às vezes você tem que esvaziar esse copo, né? Você achar que você já sabe tudo, você não aprende. Então ele era uma pessoa que tinha abertura para ideias novas. Era atualizado com os avanços em todos os campos por causa das traduções. E ele era um homem antenado com o seu tempo. Ele não deixava de se informar a respeito do que estava acontecendo. Além disso, era dócil ao plano do alto. A gente vê essa característica de Allan Kardec quando a gente lê obras póstumas. Em obras póstumas, você vai encontrar vários diálogos dele com o Espírito de Verdade. Diálogos em que o Espírito de Verdade fala com ele das tarefas que estariam no seu plano de trabalho, fala para ele das dificuldades que ele teria, fala para ele que não se tratava simplesmente de produzir um livro, 2 livros e ficar confortavelmente na sua casa. Se tratava de defender as ideias, de divulgá-las, de se confrontar com pensamentos antagônicos, e houve muitos. E disse para ele, se você não quiser, você não precisa aceitar a tarefa. E ele, naquela simplicidade, dócil que era a todo o ordenamento que vinha do mundo espiritual, sabendo da dificuldade, olha, sabendo mais o seguinte, o Espírito de Verdade falou com ele, sem esse trabalho você viveria mais. Você vai morrer mais cedo do que deveria pelo desgaste desse trabalho. Sabendo disso, ele aceitou a tarefa, né? E realmente ele desencarnou muito cedo, né? Em 1869 ele desencarnou. Então, ele era uma pessoa muito responsável, quer dizer, ele tinha esse comprometimento com as tarefas. Receptivo e parcimonioso, ao mesmo tempo que ele era uma pessoa de trato interpessoal, que facilitava a chegada da pessoa, facilitava o diálogo, ele tinha uma análise cuidadosa. Não era qualquer pessoa que ia participar das reuniões da Sociedade Parisiense, não. Tinha essa análise, né? Ele era atento a tudo e filtro rigoroso para só deixar o útil. Então, todas as mensagens que ele precisou analisar, comparar, consta na história que ele, quando iniciou o trabalho, ele recebeu de várias pessoas que estavam também nesse meio de pesquisa, 50 cadernos de mensagens. Gente, uma pilha de 50 cadernos. Não tinha computador naquela época, nem máquina da datilografia, era tudo escrito. E ele analisou todas essas mensagens. Tinha que ser realmente uma pessoa capaz de filtrar rigorosamente o texto, não é? Aos espíritos caberia a insuflação das ideias, a inspiração, e a ele a responsabilidade das decisões finais.
não era simples cumpridor de instruções mediúnicas. Então, quando a gente fala assim, ele é o codificador, a gente muitas vezes não tem ideia do tamanho desse trabalho. Não era simplesmente publicar aquilo que vinha, do jeito que vinha. Era analisar, era comparar, era estabelecer uma sequência lógica, um plano didático para as obras. É um trabalhão. E ele realizou essa tarefa. O trabalho. Vejam que aos 19 anos ele já publicou a primeira de 22 obras. Ele teve uma participação muito forte nos meios acadêmicos, escrevendo trabalhos para a atividade pedagógica. Ele era um grande e conhecido professor na época, né? Nos 134 meses que seguiram a primeira edição do Livro dos Espíritos, lembrando que a primeira edição tinha 501 perguntas. A segunda edição já tinha 1018 ou 1019, dependendo da edição, né? Então, ele teve 10.100 páginas publicadas, o que significa 75 páginas por mês de escritos sérios, profundos e refletidos. Não tinha máquina de datilografia, não tinha computador, era na mão que se escrevia. Pensa nesse trabalho. Ele leu e analisou as principais produções literárias e científicas e quase totalidade das publicações espíritas feitas na Europa. Então, olha a dedicação que ele fez a essa tarefa que recebeu. Analisou pilhas de mensagens, respondeu a milhares de cartas. Quem viu o filme Allan Kardec, tem alguém que viu aqui? Quase todo mundo já viu, né, o filme Allan Kardec. Sabe que a Amélie Boudet, que foi a esposa dele, ela teve um tempo que ela precisou colaborar. Ele recebia milhares de cartas, uma pessoa sozinha não daria conta. Ela funcionou como uma espécie de secretária dele, colaboradora. Enfrentou debates com o clero e cientistas céticos. É aquilo que o Espírito de Verdade falou. Não se trata simplesmente de publicar. Tem que se enfrentar. A sua pessoa vai centralizar essa ideia nova. Toda ideia nova tem detratores, tem antagonistas. E ele teve que dialogar com essas pessoas. Manteve-se sintonizado com tudo ao seu redor, centralizou em si os esforços da obra toda. Em Obras Póstumas ele fala isso, que naquele momento precisaria ter esse centro, que ficasse nas mãos competentes que pudesse dar essa estrutura à doutrina. Mas ele mesmo percebeu que no momento seguinte essa centralização já não seria eficiente. Então, em Obras Póstumas, você vai encontrar Allan Kardec elaborando o futuro do Espiritismo, no projeto 1868, um ano antes dele desencarnar. Ele escreveu um projeto para o futuro do Espiritismo. Manteve esse ritmo de doação plena até a desencarnação. Desencarnou, como nós sabemos, a 31 de março de 1869. Já com a obra básica pronta, a Revista Espírita também com vários anos que ele manteve um trabalho exclusivo dele. Ele não teve apoio nem financeiro, mas foi algo a que ele se dedicou. Os valores recebidos com a venda dos livros, ele aplicou na continuidade dos trabalhos espíritas de difusão, nas viagens que ele fez a vários lugares para visitar grupos que foram criados na época. Então, foi alguém que realmente doou a sua vida. E eu costumo falar assim, que eu queria morrer como ele morreu, né? Então, porque ele desencarnou assim, ele estava trabalhando, bateram a porta, ele levantou para atender
e caiu fulminado. E depois que foi acudido e que os companheiros espíritas se reuniram nessa questão do velório, ele se apresentou pela mediunidade de uns companheiros lúcido, poucos minutos depois da desencarnação. Então é uma coisa assim que é raro, mostra bem a envergadura desse espírito, não é? Aí a gente brinca assim, que seria bom morrer assim, né? De repente você apaga, não fica doente, não fica de cama, mas para espíritos como nós, às vezes ficar de cama é bom para já ir acostumando, se adaptando. Então, qual a estratégia que ele utilizou? Perceber isso também pode ser iluminador para nós. Ele elaborou um plano para avaliar o amadurecimento da opinião dos espíritas e dos espíritos. Como é que era esse plano? A progressividade da compreensão ao já codificado para poder aceitar ou recusar com justeza e lógica as novas revelações. O que ele utilizava? A revista, que é chamada Revue Espírita, que é a revista espírita que ele criou, era uma espécie de laboratório experimental desse plano. Todo assunto novo ele publicava na revista. A revista era mandada por todos os que estavam envolvidos nessa pesquisa e nessa tarefa. E de lá vinham contribuições, muitas vezes a opinião de companheiros, avaliações, críticas, vinham mensagens dos espíritos por diversos núcleos. Consta na biografia dele que mais de 1000 médiums prestaram concurso nesse plano estratégico de Allan Kardec. Por isso que a gente pode confiar na proposição que ele faz da universalidade do ensino. Não é você pegar o primeiro espírito, a primeira mensagem, já considerar que aquilo é verdade. Você tem que esperar a confirmação por outros que estão também focados no mesmo pensamento. Isso que é a universalidade. Nenhum princípio foi estabelecido na doutrina que não tivesse passado por esse laboratório experimental e se configurasse um princípio que recebeu o aval de vários espíritos por vários médiuns. A obra espírita não foi produto de assembleias, de votações, de deliberações. Nesse mistério, a linha de entrosamento era Kardec, espírito da verdade, movimento. Ele recebia todo esse material, ele analisava, ele voltava a dialogar com o espírito de verdade, pela mediunidade. O espírito de verdade supervisionou toda a elaboração das 5 obras que Allan Kardec assina. Então são essas as obras que ele nos legou, chamado Pentateuco Kardeciano. A primeira obra, o Livro dos Espíritos, hoje nós temos edições que têm 1018 perguntas, há edições que têm 1019, porque alguns tradutores desmembram alguma questão. E esse livro, ele é a raiz dos outros livros. Se a gente observar, a primeira parte das causas primárias, Allan Kardec desenvolveu no livro A Gênese, que foi o último, né, da publicação. A segunda parte, do mundo espírita, o mundo dos espíritos, ele desenvolveu em O Livro dos Médiuns, então dando detalhamentos. A terceira parte das leis morais está desenvolvida no Evangelho segundo o Espiritismo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele explica que o livro traz as chaves para a interpretação do conteúdo simbólico do Evangelho de Jesus.
Ele diz isso textualmente na introdução. Todas as chaves para a interpretação do conteúdo simbólico da mensagem de Jesus está contido nessa obra. Na verdade, todas elas, né? E a quarta parte das esperanças e consolações, ele vai trabalhar em detalhes no livro Céu e Inferno, que é um livro que todos nós deveríamos estudar com muito cuidado, porque é o livro que diz para onde você vai depois que você morrer. É uma notícia ruim, gente. Todos nós vamos morrer. Não tem jeito, né? E aqui nesse livro você tem instruções detalhadas sobre o que acontece no momento da morte. Pensa bem, porque você tem as religiões que falam de destino futuro, depois da morte. Você tem as ciências que acompanham o homem do nascimento até o momento da morte. No momento da morte, quem que fala do momento da morte? O Céu e o Inferno fala. É um capítulo chamado O Passamento. E nesse capítulo ele detalha, com base na narração dos espíritos que passaram por esse momento e vieram compartilhar a experiência. Tem gente que diz, quem morreu não voltou para contar. Gente, é um atraso de 160 anos, porque contaram muito. Na última parte do livro tem narrativas de espíritos felizes, de espíritos sofredores, de espírito endurecido, de espírito suicida. Tem todas as histórias que eles contam. E o codificador, analisando tudo isso, ele trabalha com os conceitos de céu, de inferno, de purgatório, mostrando que esses destinos apontados pelas religiões cristãs existem sim, mas não como espaços circunscritos em algum ponto. Existem como estados da alma. A alma que está em paz, que tem a sua consciência tranquila, está no céu. Pode estar encarnada, pode estar desencarnada. A alma que está em conflito consigo mesma está no inferno, né? E tem aquela alma que está arrependida e que precisa se ajustar, ela está no tempo do purgatório. E segundo o codificador, esse purgatório muitas vezes é aqui na Terra mesmo, porque você reencarna para rever todo o seu caminho, para reestruturar esse caminho. Então, é uma obra fundamental para todos nós, não é? Então, o Allan Kardec é conhecido como bom senso encarnado. No discurso feito no seu sepultamento, isso foi dito por Delane, foi dito também por Flammarion, que era o maior astrônomo da época, que era espírita. Ele é o bom senso encarnado. Por que ele era considerado assim? Porque ele faz questão de mostrar uma distinção entre as suas opiniões e os fundamentos da doutrina. Quando você estuda o Espiritismo, você percebe os pontos em que Allan Kardec faz essa diferença. Aquilo que é o fundamento, o princípio ensinado pelos Espíritos e aquilo que é uma contribuição dele, uma opinião pessoal dele. Ele também demonstrava a convicção de que muitas questões ainda não poderiam ser explicadas. Assim como Jesus não pôde dizer tudo, os espíritos não conseguiram dizer tudo também no século XIX. Muitas coisas foram projetadas para o futuro. E nós tivemos no século XX contribuições fundamentais aqui no Brasil para que a espiritualidade pudesse ampliar aqueles conceitos que estão na obra básica. Tivemos a produção de Chico Xavier, mais de 400 livros, a produção de Divaldo Pereira Franco, de José Alto Teixeira, de Vânia Pereira, quantos que vieram e quantos estudiosos também que se debruçaram sobre o tema. No próprio século XIX, nós tivemos contribuições de cientistas como William Crookes, como Charles Richer, como Desrochers.
gente, são muitos os cientistas que trabalharam essas ideias. Cuidado em relação a antecipações intempestivas, preferindo dedicar-se mais à consolidação das bases. Então, por isso ele era o bom senso. Ele poderia querer antecipar coisas, projetar ideias, mas esse era uma cautela. Essa cautela era importante. Ele preferia dedicar-se a explicar aquilo que os espíritos já tinham consolidado e não avançar em anúncios bombásticos de coisas mirabolantes, né? Disposição de apóstolo. Pela história dele a gente vê, né? Comparável àqueles 12 que, depois que Jesus retorna à espiritualidade, assumiram uma tarefa gigantesca e deram conta do recado de difundir o cristianismo nas bases do mundo ocidental. Principalmente Paulo de Tarso, né? Um exemplo muito bom disso. Ele tinha essa disposição de apóstolo, mas não se apregoava infalível. Inclusive, quando ele fala sobre a contribuição dele, ele lembra a todo aquele que quer estudar que ele é um dentre tantos que também deveriam ser lidos. Então, ele não se mostra como o único que é o detentor da verdade. Qual o legado que ele nos deixou, essa figura tão importante que é Allan Kardec? Os alicerces da doutrina, bem firmes nas suas obras, as 5 obras, mais a Revista Espírita, tem um manancial que dá para uma vida inteira de estudo, não é? Então, esse alicerce está firme. Nós é que precisamos aprender a internalizar essa base pelo estudo para podermos aproveitar as contribuições subsequentes. Porque hoje em dia há muitas obras que se dizem espíritas, nem todas são, nem todas oferecem contribuições que podem se ajustar a esse alicerce. Então, se nós tivermos uma concepção boa desse princípio, desses fundamentos, nós não vamos comprar gato por lebre, não é? Muita gente fala assim, por que a Federação Espírita Brasileira não divulga as obras que não estão correspondendo? Porque seria repetir um erro antigo, quando se criava o index proibitório, as obras proibidas. As obras básicas foram consideradas perniciosas pela organização religiosa. A gente lembra que as obras de Kardec foram queimadas no último auto da Inquisição, né? Lá na Espanha. Não podiam mais queimar o autor, queimar as obras. Então, não cabe criar isso de alguém ler e julgar. Nós todos aqui precisamos ter os fundamentos e isso não é bom. Como dizia Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então, movimento sem hierarquias. O projeto 1868 de obras póstumas, ele nos dá uma percepção do bom senso de Kardec. Ele diz que, no começo, foi tudo centralizado porque era importante, naquele momento, a unidade da doutrina. Mas, na sequência, o movimento espírita não deveria ser conduzido por um indivíduo. O movimento espírita deveria se organizar em colegiados. Então, aquele projeto que ele elaborou, que está em obras póstumas, ele não se realizou na França. Logo depois da desencarnação de Allan Kardec, embora os esforços dos continuadores, Delane, Leon Denis, a própria Amélie Boudet e outros que estavam à frente da sociedade parisiense, surgiram circunstâncias que não viabilizaram a propagação das ideias espíritas. O cenário europeu foi conturbado por muitos conflitos.
Logo na década de 70, a França entrou em guerra com a Prússia. Então foram guerras e outras guerras até culminar nas duas grandes guerras do século XX. Então o solo europeu foi conturbado por conflitos que inviabilizaram totalmente o desenvolvimento da ideia espiritualista lá. Então, o que a espiritualidade determinou? Que essa árvore, simbolicamente falando, se transplantasse no Brasil. E pasmem vocês, uma coisa incrível, eu sempre me admiro quando eu falo isso. No século XIX, 1884, se criava no Brasil a Federação Espírita Brasileira. Pode isso, não tinha nem o que federar, né? Aqui no Brasil tinha grupos esparsos de pessoas em ambientes domésticos estudando espiritismo, e a Federação Espírita Brasileira foi criada. E isso só pode ser plano do alto. E o mais interessante, quando Adolfo Bezerra de Menezes estava na presidência da federação, o Lima Henrique, que era o editor das obras de Allan Kardec, transferiu para a Federação Espírita Brasileira os direitos autorais da obra de Kardec. Isso é a ação do mundo espiritual, né? Solidamente. E aqui no Brasil, aquilo que Kardec pensou no projeto 1868 se realizou aqui no Brasil. Nós temos uma organização que coordena nacionalmente a Federação Espírita Brasileira, a FEB. Nós temos em cada estado da nossa federação uma unidade que coordena o movimento, a Federativa Estadual. Aqui no Espírito Santo é a FES, né? Atualmente eu estou na diretoria da FES, na posição de vice-presidente de doutrina, colaborando com a Adelso, que é o nosso atual presidente. Então, é um colegiado. Adelso é um presidente, mas ele e os 4 vice-presidentes e os demais companheiros que coordenam áreas, formamos um colegiado para tomar decisões. E tomamos decisões ouvindo o Conselho Federativo Estadual, que é representado pelos presidentes das casas espíritas, pelos coordenadores dos conselhos regionais espíritas. Olha como que funciona colegiadamente. A FEB, ela coordena o Conselho Federativo Nacional. Todos os presidentes federativos têm assento no Conselho Federativo Nacional. Então, o que Kardec idealizou, o Brasil realiza. Ainda em curso, o grande projeto de Bezerra de unificação desse movimento. É um trabalho muito lindo. A gente tem que sempre lembrar, não tem hierarquia, não tem alguém mandando. É sempre um grupo coordenando e o consenso se estabelece no meio das diretrizes, o plano de trabalho, todo mundo se compromete, porque todo mundo discutiu aquelas ideias e aprovou aquelas ideias. Então, o movimento sem hierarquias é o ideal sem dogmas. Todos que trabalhamos no movimento espírita, trabalhamos como voluntários. Não tem ninguém ganhando para fazer o que faz. E é um movimento de proporções nacionais. Imagina, cerca de 16 mil instituições no Brasil inteiro ligadas a esse ideal desse movimento coordenado. Pessoas trabalhando a semana toda de graça. Gente, isso é muito importante, é muito interessante. Então, não tem dogma, não tem ninguém mandando, mas as pessoas estão trabalhando pelo ideal, né? Consolo sem proselitismo. Não há interesse de converter os outros ao espiritismo, mas a gente estende a mão a qualquer um que entre na casa pedindo ajuda, né? Esse consolo sem proselitismo. Força social proativa sem interesse pelo poder. As casas espíritas desenvolvem campanhas, atuam junto à população carente. É um trabalho que é de uma atividade incrível, de resultados magníficos. A gente
Teve épocas que o movimento espírita capixaba, por exemplo, tinha hospitais, tinha creches, um trabalho pela sociedade porque o poder público não dava conta. E hoje que o poder público já dá conta, o movimento espírita não precisa assumir essa tarefa, mas apoia, trabalha também. Fonte inexcedível para a interpretação da realidade, porque uma coisa é você olhar a vida do prisma de uma existência corpórea, outra coisa é você olhar a vida e pensar nas múltiplas encarnações. Uma coisa é você saber que você não está isolado no mundo. Nesse ambiente aqui a gente enxerga os encarnados, mas quantos desencarnados estarão aqui? Nós sabemos que eles estão. E saber que eles estão muda a sua perspectiva de análise da realidade. Força de melhoramento coletivo sem imposições. Ninguém vai mandar ninguém fazer nada, mas todos nós sabemos que a nossa tarefa primeira é a nossa reforma moral. Não é? É você se melhorar. E você se melhorando, você melhora o contexto em que você vive. Esse é o legado de Allan Kardec. Gente, não é pouca coisa não, né? Não é pouca coisa. Compromisso do espírita. Diante disso, dessa história, olha, não estranhar as provações. Nós vamos viver provas e expiações porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Está no mundo de provas e expiações e não quer nenhuma prova, não quer nenhuma expiação. Não tem que estranhar. As dificuldades do caminho fazem parte desse caminho. Não relacionar as dificuldades. Você vê as dificuldades, elas não são castigos divinos. Elas são estímulos ao seu trabalho de superação. É por elas que você se supera. Não reclamar a chuva de calhaus ou as pedras do solo que nos ferem os pés. Dificuldades todos temos, mas se temos energia para trabalhar, estamos na condição de fazer algo melhor. Aprender com as experiências do cotidiano a não repetir equívocos e quando esses ocorram, reconhecer o erro e corrigi-lo seguindo confiantes. Esse é o nosso compromisso. Nós vamos errar? Vamos, gente, porque nós aprendemos por ensaio e erro. Nós somos espíritos ainda imperfeitos, na condição de habitantes desse mundo de provas e expiações. Nós vamos errar, mas o erro não te condena ao inferno. Você pode repará-lo, sempre. Aí nós temos uma opinião aqui boa do Emmanuel, no livro Doutrina de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Seguir o Cristo de Deus com a luz que Allan Kardec acende em nossos corações é a norma renovadora que nos fará alcançar a sublimação do próprio Espírito em louvor da vida maior. Então, é seguir Jesus pela luz que Kardec acende em nossas vidas, porque é aquela história, Jesus é a porta, Kardec é a chave. Com a chave que o Espiritismo nos dá, nós entendemos melhor o que Jesus ensinou. E mais um conselho bom para a gente levar para reflexão. Bezerra de Menezes, pela psicofonia de Valdo Franco, em 2009. Na grande crise moral que se apresenta com as terríveis consequências da hecatombe momentânea, o que está falando? Nós estamos vivendo isso, é uma hecatombe. Hecatombe é um grande desastre, tudo está caindo. Você olha a sociedade para ver se não é uma hecatombe, né? É uma crise moral. Então, nessa crise moral, né? Da hecatombe momentânea, de outras que por certo virão, sede vós aqueles que permanecereis em paz, amando a todos ajudando e tornando-vos hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, em luta contínua contra as más inclinações. Esse é o conselho
do nosso mentor Adolfo Bezerra de Menezes pela psicofonia do Divaldo. E a gente então finaliza essa nossa reflexão lembrando uma fala de uma pessoa que foi assim muito chegada à minha experiência nessa encarnação. Ela é minha irmã consanguínea, a Leila Brandão, não sei se vocês já ouviram falar. Ela tem muitos vídeos aí no YouTube, porque ela colabora com a TV Nova Luz, que é uma iniciativa de um grupo lá do Rio de Janeiro que disponibiliza muitos vídeos no YouTube. A Leila é uma das colaboradoras. E a Leila, nós somos 3 irmãs, Silene, Leila e eu. E 2 irmãos, Milton e Renato, nós 5. Meu pai era espírita quando nós nascemos, levou-nos os 5 para a casa espírita. Desde 4 anos eu frequento casa espírita, nunca deixei. Então fui evangelizada aos 4 anos de idade, a partir de 4 anos, emendei nessa ação, estou aqui até hoje, graças a Deus. A Leila não quis, ela não participava, ela era meio rebelde, né? E ela também, de nós todos, é a mais criativa, que tem um pensamento artístico, é uma pessoa maravilhosa. E quando ela finalmente se tornou espírita, na fase adulta da vida dela, ela escreveu um poema para Allan Kardec. E aí eu vou trazer esse poema, porque eu acho muito bonitinho. Ela que resistiu tanto, que ela falou que ela tentou não ser espírita de todo jeito, que a família era toda espírita, ela era rebelde, né? Então, aí ela escreveu assim: busquei na vida ser feliz a todo custo, me perguntando o que aqui eu vim fazer, de onde eu vim, para onde eu vou, por que aqui estou, e tanta dor busquei compreender. Então conheci um grande professor que me ensinou os caminhos do amor. Ele demonstra que nós todos somos livres, que melhor destino é possível construir. É só viver com mais amor, abençoando até a dor, e até com ela se pode evoluir. A caridade é o maior dos mandamentos, porque Jesus está presente em cada irmão. Allan Kardec, professor, a extensão do seu amor modificou meu coração. Aí ela diz: hoje canto a minha liberdade estudando com carinho a verdade. E de fato ela passou a estudar espiritismo com tanto empenho que em poucos anos ela cobriu toda aquela bibliografia que a gente já tinha estudado há muito tempo, e hoje em dia é uma grande divulgadora dessa mensagem. Então fica aí a mensagem dela de carinho com esse grande professor que nos ensina a todos o caminho do amor. Obrigada pela atenção de vocês, e ele receba as nossas homenagens, né? Obrigada.